Agora a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de bem-estar. Gente, olha, as manchas na pele podem surgir por diversos fatores, né? Mas uma coisa é certa, elas incomodam e muito. E chegam a abalar, inclusive, a autoestima, né? Do homem, da mulher, enfim. Entre as principais queixas estão o melasma e a rosácea, né? E a gente vai falar hoje sobre esse assunto. E para falar do tratamento dessas duas pautas, a melasma e a rosácea, a gente convidou a dermatologista, a doutora Marília Ascioli. Quero agradecer, doutora, por ter aceito aí o nosso convite. Doutora, eu queria já começar, tá, esse nosso papo explicando para os telespectadores o que é, de fato, o melasma e o que é, de fato, a rosácea, que muita gente acaba confundindo com acne, com cravo, e não é. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Na verdade, a gente está falando aí de duas doenças diferentes, né? Primeiro, o melasma, uma doença que acomete com muita frequência mulheres, né? Infinitamente mais mulheres do que homens, mas homens também podem ter, pode ser no rosto, pode ser no corpo. Na verdade, ela é um problema do pigmento da pele, mas cada vez mais a gente entende que o melasma, ele tem uma consequência da inflamação da pele. Então, a gente entendia que era só uma mancha, hoje em dia a dermatologia entende que é uma inflamação que leva a mancha a acontecer. Então, é muito importante que todo mundo que tem melasma preste atenção em tudo que inflama a pele. O que inflama a pele pode manchar. Já quando a gente fala da rosácea, a gente está falando de uma doença de vasos da pele. Então, os vasos, eles começam a inflamar também tem essa questão inflamatória. E, nesse contexto de inflamar e melhorar, a pele pode ficar ardendo, coçando, irritando. E podem aparecer situações no rosto que parecem muito espinha, né? Então, aquela pontinha branquinha, naquelas regiões da bochecha, no nariz, no queixo. E, de fato, é muito comum que as pessoas confundam com acne. Só que o tratamento é completamente diferente. Então, a gente precisa entender que são duas doenças que precisa controlar a inflamação, precisa de acompanhamento com o dermatologista. Então, a gente precisa de uma atenção especial para que a gente consiga controlar e melhorar, claro, a autoestima dessas pessoas. Pronto. Doutora, no caso do melasma, e também, já estendendo para a rosácea, elas têm cura? Bom, é muito comum que o paciente chegue no consultório exatamente com essa dúvida. Então, eu vou ficar curado? E uma das coisas que eu sempre falo com os pacientes é o seguinte: a esmagadora maioria das doenças na medicina, elas têm controle e não têm cura. Então, por exemplo, pressão alta, diabetes, problemas de tireoide, de uma maneira geral, a gente usa medicação para controlar. Não necessariamente cura, mas que bom que existe um controle, né? Que bom que a gente consegue viver bem, apesar dessas doenças. Então, tanto o melasma quanto a rosácea, eles não têm cura, têm controle. E digo para você que está em casa, muito cuidado com soluções milagrosas. Então, a gente vê muitas vezes pessoas querendo se aproveitar da baixa autoestima das pessoas que têm doenças de pele e prometem a cura das manchas, prometem a cura da rosácea. Cuidado. Então, isso não é possível. A medicina, o que hoje ela oferece é um controle. E dá para controlar e dá para se sentir super bem. Pronto. Aproveitar esse gancho aí, doutora, tem aquelas soluções caseiras, né? Passa isso, passa aquilo, passa vinagre, passa maisena, passa não sei o quê, passa isso. Atenua, é zero chance, a gente tem que realmente ter esse controle. Existe um controle já invadindo aí, falando já da parte dos tratamentos. Isso é hormonal? Como é que a gente consegue dar essa equilibrada, além, né, que vocês, o profissional vai prescrever com certeza, mas além disso, quais os cuidados que a gente pode estar levando fora essa, né, da medicação mesmo? Perfeito. Então, assim, são duas doenças que têm várias dicas que a gente pode dar para que você que está em casa consiga controlar essa alteração na sua pele. Então, vamos primeiro falar do melasma. Tudo que inflama a pele, tudo que aquece a pele pode piorar, pode aumentar as manchas. Então, evitar calor no rosto.
É só ficar exposto ao sol, doutora? Não. Então, aquele ambiente quente, aquele carro que fica estacionado no sol, aquele ambiente muito quente, muito abafado, ele também pode piorar o melasma. Quando você abre um forno quente, quando você escorre um macarrão e vem aquele vapor, né, no rosto, esse vapor ele pode aumentar também as manchas, claro, de quem já tem tendência, né? O banho quente também, doutor? Com certeza. Secador de cabelo. Então, às vezes, tem muitas mulheres que conseguem melhorar o rosto, né? Conseguem clarear o rosto com tratamento medicamentoso, mas continua com as manchinhas aqui na testa. E aí, a gente sempre pergunta sobre essa questão do secador. Aquela arrumadinha na franja que pode piorar, pode aquecer a pele e aí pode fazer com que a gente não consiga um controle tão bacana, né? Tem uma outra coisa também que é super importante falar. Quem tem mania de esfregar a pele, né? De ficar coçando, cutucando. Então, às vezes, é engraçado que o paciente fala assim, mas eu não mexo no rosto. E ao longo da consulta a gente vê ele passando a unha, né? Então, nem percebe. Nem percebe. Mas isso também pode favorecer. Significa que todas as peles vão fazer isso? Não. Mas isso é no contexto de alguém que já tem a tendência. Então, assim, quando a gente fala do melasma, a questão hormonal é super importante. Então, se for possível, não usar nenhum hormônio externo. Então, não usar um anticoncepcional hormonal ou um DIU hormonal, melhor. Ajuda mais no controle das manchas. Mas, lembrar que esse não é o único fator. Porque, veja, homens também têm melasma. Sim. Então, o hormônio ele não está aí sozinho, ele participa desse processo, né? Ô, doutora, eu tava lendo aqui que, inclusive, a radiação ultravioleta interfere nisso aí, ou seja, a tela do celular, a tela do computador em excesso pode estar atrapalhando o micro-ondas, né, que é uma coisa que é tão comum, né, todo mundo tem em casa. Isso também pode afetar, alterar? Olha, em tese pode, mas é o seguinte, o paciente que tem melasma, ele já tem tantas restrições, já são tantas coisas para se preocupar, que eu acho também que a gente não pode pirar. Então, é importante usar protetor, sim. Mas daí a pessoa não vai viver igual um morcego no escuro, né? Não dá. Então, lógico, a gente vai evitar uma exposição solar direta. Eu fico brincando assim no consultório que eu digo, gente, é muito cafona ficar torrando no sol em pleno 2023, né? Então, pelo amor de Deus. A gente aumenta a chance de câncer de pele, aumenta a chance de ruga e também aumenta a chance de mancha, né? Mas claro que você também não vai ficar olhando o celular no escuro, né? Ou evitando de trabalhar no computador por causa disso. Vai fazer as suas atividades, vai viver bem, né? O importante é a gente evitar os exageros. Agora, falando em exposição ao sol, é importante também a questão da vitamina D, não é isso? Então, existe um meio termo aí para a gente poder dar uma dosada? Porque como você acabou de falar aí, doutora, não pode viver igual um morcego, né? Mas existe aí uma... Então, isso é o tema, inclusive, de que diverge opiniões dentro do meio médico, tá? Mas aí eu vou dividir com você o que eu penso. A gente vive num país, numa cidade, especificamente Salvador, extremamente ensolarada, né? Então, o fato é, às vezes, sem querer, a gente, no dia a dia, já toma aquele sol que induz a produção de vitamina D, porque basta 10 minutos em qualquer região do corpo para que essa produção aconteça. Só que o câncer de pele, ele é o mais frequente no Brasil. Então, seria irresponsável da minha parte mandar você se expor todo dia ao meio-dia, que é o momento onde a gente tem o pico de raios ultravioleta B, que é o que induz a produção de vitamina D, para que você apenas produza vitamina D, porque existe o efeito ruim desse sol, né? Então, para nós que não temos o inverno rigoroso, para nós que tomamos sol, a maioria dos nossos dias são ensolarados, né? Na verdade, hoje, por exemplo, o dia começou chuvoso, mas agora eu cheguei aqui e já está um sol aparecendo. Então, também não precisa pirar com isso, não. Então, vai usar protetor sim, porque a chance do câncer de pele, a chance da mancha, a chance do envelhecimento é muito maior do que uma vitamina D baixa. Significa que não tem que se preocupar? Claro que não. Vai procurar seu médico, vai fazer seus exames de sangue e caso a vitamina D esteja baixa, seu médico vai orientar você, ele pode indicar a reposição com comprimidos ou então uma exposição solar controlada. Nada em excesso. Moderada. Moderada. Né? Ô, doutora, em relação aos tratamentos, quais são os tratamentos hoje indicados, tanto para o melasma quanto para a rosácea? Bom, para o melasma, a gente sempre começa com skincare adequado.
né? Porque melasma e rosácea são duas doenças de pele sensível. Então, aquela coisa da gente ficar escolhendo produto na prateleira, produto que às vezes não combina entre si, ou um produto muito forte para aquela pele sensível, ela não deve acontecer. Então, precisa procurar um especialista, evita usar coisas para a pele muito oleosa, evita sabonete com muito ácido salicílico, né? Não precisa de tudo isso. A gente mora num lugar quente, é inevitável que ao longo do dia a pele vai ficando um pouco mais oleosa, mas lembrar que esse tipo de produto ele pode irritar a pele e piorar a mancha, e isso vale para o melasma também. Vamos fazer um skincare adequado, vamos usar os ácidos clareadores. Existem ácidos que podem ser usados de dia, existem ácidos que podem ser usados à noite. E, inclusive, para você que já faz seu tratamento de melasma, não é obrigatório que você suspenda o seu ácido no verão. Então, depende de como a sua pele está, o seu dermatologista vai te orientar, mas se a pele não está irritada, se não está coçando, não está ficando vermelha e você conseguir um resultado bacana de clareamento, você pode manter esses ácidos aí. E aí a gente pode associar os tratamentos em consultório, que a gente vai fazer a intradermoterapia, que são injeções de medicações na pele, dentro da mancha, no local onde ela precisa agir. A gente hoje usa substâncias industrializadas, eles vêm com mesclas da Espanha, né? E essas substâncias vão agir diretamente na pele. A gente gosta muito de associar a lasers, e esses lasers não podem ser muito agressivos, são os lasers suaves. Podemos associar com a terapia fotobiodinâmica, que é uma luz específica para o problema da mancha ou para o problema da rosácea, né? Que vai melhorar, também vai ajudar a clarear essa mancha. Podemos associar o microagulhamento no consultório com ou sem medicação. Pode ter radiofrequência, uma radiofrequência baixinha para melhorar a qualidade de pele. Mas um conceito muito novo que a gente tem que trazer para a população é o seguinte: hoje a gente entende que toda vez que a gente melhora a qualidade da pele, toda vez que a gente estimula colágeno, a gente faz com que essa pele inflame menos. E vocês se lembram que eu falei aqui que a rosácea e o melasma são duas doenças que começam na inflamação. Então, quando a gente trata essa pele, quando a gente estimula colágeno, seja fazendo um bioestimulador de colágeno, seja fazendo um laser para melhorar a qualidade de pele, sendo fazendo um ácido rejuvenescedor, a tendência é que a pele também inflame menos. E aí, com isso, ela vai fazer menos essas lesões de espinha da rosácea e, com isso, ela vai fazer menos mancha também. Então, esse é um conceito muito novo que a gente hoje está trazendo para o consultório, explicando ao paciente essa importância de cuidar da pele globalmente em todas as camadas. Seria uma espécie de prevenção, não é isso? Quando você vai fazer essa estimulação de produção do colágeno, você está, na verdade, prevenindo aí para que a pele não inflame e você tenha uma saúde melhor. Com certeza, é exatamente esse um conceito. Então, uma pele saudável inflama menos. E uma pele que inflama menos vai fazer menos rosácea, vai fazer menos melasma, vai envelhecer menos, né? Vai fazer menos rugas. Então, é bacana a gente pensar nessa gestão do envelhecimento, que hoje a gente fala tanto, né? O dermatologista fala tanto. Precisa estar velho para começar a tratar a pele? Claro que não. Então, a gente pode tratar os primeiros sinais do envelhecimento, né? E aí, com isso, a gente tem um envelhecimento mais bonito, mais natural, mantendo as características de cada rosto, de cada indivíduo. É isso aí, você que está ligando na televisão agora, a gente hoje está falando dos problemas, a saúde da pele, né? Em especial o melasma e a rosácea, que são duas doenças, né, diferentes. 1h47, vou passar agora a bola para Léo, que a gente vai dar continuidade ao nosso papo aqui, né, das rosáceas, dos melasmas e o tratamento disso. Como é que a gente pode se prevenir, como é que a gente pode se cuidar? Léo? Ah, eu adorei, viu? Adorei aí. Kátia, um beijo, viu? Arrebentou aí na performance de Michael Jackson. Muito bacana mesmo. Gostei. Dá pra ver que ela entende mesmo, que é fã. Sabe a coreografia completa aí de Thriller, esse divisor de águas no pop, nessa música de Michael Jackson também. Mas aproveitar aqui e mandar um beijo aí pra Daniela, um beijo aí pra Ivete Sangalo, que arrebentaram essa na Micareta, no Rio de Janeiro, esse final de semana. Daniela gravando ontem, né, o seu DVD comemorativo nos 40 anos de carreira, com grandes clássicos, músicas incríveis. Um beijo, Dani, parabéns aí. E como o Alex falou, a gente volta aqui a falar, a conversar com a dermatologista Marília Scioli, né, para falar um pouquinho de como evitar aí, né, a questão do melasma aumentar, a questão da rosácea também e a questão dos efeitos do sol na pele. Marília, né, no primeiro bate-papo aqui com o Alex, você, né, falou um pouco já sobre a questão do melasma, a questão da rosácea. Existe uma ação que até
uma forma radical, né, chamada o fenol, né, o peeling de fenol, que a gente vê aí, que assusta as pessoas nas redes sociais, que descama com muita força, né, a pele. E você tem que passar alguns dias, né, se cuidando, e aquela crosta que é criada e tal. Eu li, né, numa entrevista em que uma pessoa foi realmente fazer esse peeling de fenol, muito por conta da rosácea. Da rosácea não, do melasma. Ela tinha muito melasma e ela foi indicada a fazer esse peeling de fenol. É realmente vantajoso? Vale a pena? Porque no primeiro momento a gente vê que depois fica um resultado incrível à pele. Isso é um fato. Mas é bem agressivo, né, o procedimento. É aconselhável fazer para um melasma? De maneira nenhuma. Na verdade, assim, o peeling de fenol é um excelente tratamento, que existe já há muitos anos. Ele voltou agora a ser falado, Certo. mas já existe há muitos anos. E ele é maravilhoso para rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Para rejuvenescimento de mulheres de pele clara. Mulheres não, mulheres e homens de pele clara, né? Principalmente quando a gente fala do rosto inteiro. Por quê? A pele, ela fica bastante inflamada, como você pontuou, nos meses, eu não disse semanas, eu disse meses seguintes à realização do peeling. E essa inflamação é justamente o que pode piorar, desequilibrar a rosácea e o melasma. Então, quando a gente pensa numa mancha como o melasma, tudo que a gente não quer é esse grau de inflamação elevado. Justamente. Lógico que a gente brinca que na medicina nunca diga nunca, mas nunca vai ser a primeira opção. A gente não vai pensar como primeira opção. E aí, o que acontece? Como no Nordeste, na Bahia, a gente tem muito sol e a gente tem pessoas de pele mais pigmentada, né? Que na dermatologia a gente não chama exatamente de negro, pardo, a gente chama de fototipos mais altos. Certo. Que são fototipos de 1 a 6, o 6 seria o negro, né? Então, nos fototipos mais altos, ele não funciona tão bem. Primeiro, porque ele pode piorar melasma, que é muito frequente nessa população. E segundo, porque ele pode fazer manchas, outro tipo de mancha, que se chama hipercromia pós-inflamatória, que é essa mancha justamente que acontece em cima da vermelhidão de uma inflamação. Então, não vai ser a primeira opção. A gente hoje consegue fazer o peeling de fenol em áreas localizadas. Então, por exemplo, só ao redor dos olhos, só ao redor da boca, regiões que têm rugas profundas mais difíceis de tratar. Mas, eu repito, não vai ser a primeira opção num paciente de fototipo mais alto, com a pele mais pigmentada, porque a chance de efeito colateral é muito alta. Então, por isso que eu reforço aqui, é super importante que você procure um profissional habilitado, um profissional médico, dermatologista para cuidar da sua pele, porque uma pele mal escolhida para um bom tratamento significa um mau resultado. E você falou sobre escolhas em relação ao protetor solar, né? A gente escolher um bom protetor solar que seja eficaz para a nossa pele, né? Para o que a gente deseja. A gente conversa sempre com profissionais, né, da dermatologia e fala que o protetor solar ele é imprescindível, certo? Não pode sair de casa sem um protetor solar, é o que a gente escuta mais. Mas existem aquelas peles que são mais oleosas, né? E aí, como é para indicar um protetor solar, né, até para quem tem a rosácea, por exemplo, né, que não crie tanto uma oleosidade, não aumente uma oleosidade na região. E não irrite a pele, que Justamente, pode acontecer. lógico. Porque quem tem rosácea, tem pele sensível, pode ficar com ardor, um desconforto. Então, assim, primeiro a gente precisa separar em 2 momentos de escolha de protetor solar. O primeiro momento é o momento praia, piscina, atividade física ao ar livre. Certo. Tá? Esse momento a gente precisa de um protetor solar que seja mais resistente. Por quê? Existe a água, que eventualmente você vai entrar, e existe o suor em excesso. Então, você precisa de um protetor mais grudento, que tenha uma adesão maior, que tenha uma durabilidade maior. E aí, a cosmética do protetor não vai ser o mais importante. Por quê? Não é o tempo todo e não é o dia todo. Justamente. Né? Então, é um pontual. curto período de tempo, é um fim de semana, é um sábado, é um domingo, enfim. Então, aí a gente vai nesses protetores que são mais resistentes à água, é o que vai funcionar melhor. Pensar naquela coisa, água e óleo não se mistura. Então, se o protetor for mais oleoso, ele vai resistir mais tempo ao meu banho de mar, por exemplo. Tá? Segundo momento é o protetor do dia a dia, que é aquele que eu vou usar não só no rosto, como nas áreas que estão fora da roupa. Então, Sim. rosto, pescoço, mãos, braços, se tiver com as pernas expostas, nas pernas também. E aí, esse protetor solar, a função dele aí é prevenir câncer de pele? Também, mas principalmente envelhecimento e mancha.
tá? Que é aquela radiação que a gente se expõe indiretamente, a janela do carro, a janela da casa. O celular, né? Exatamente. Então, aí o foco é outro. E aí, esse protetor, aí a gente vai procurar um que tem uma cosmética melhor, porque a gente vai passar o dia com ele. Então, FPS de 30 para cima, tá? E, lógico, hoje a gente tem no mercado inúmeros tipos de protetor, né? Se você tem um melasma, se tem uma rosácea, se tem uma doença mais grave, um lúpus cutâneo, aí precisa de um fator de proteção mais alto. Mas, de uma maneira geral, um fator de proteção 30, tá? E lembrar de reaplicar, pelo menos aí, depois do almoço, escovou o dente, reaplica o protetor para que ele mantenha esse grau de proteção no dia todo. Mas, nesse momento, aí eu vou voltar. Nesse momento que a gente está na praia, atividade física, etc., gente, por favor, nada de usar substâncias que aceleram o bronzeado. Ah, eu ia comentar então, isso. Eu ia puxar já adiantei isso. a pauta. Porque no primeiro momento que você teve a entrevista aqui com o Alex, você deixou isso bem claro. Estamos em 2023 e tantas pessoas que ficam expostas ao sol, tomando aquele sol. Eu também não entendo como é que as pessoas ficam, né, naquela exposição na praia. E eu vejo ainda usando, né, o famoso óleo de urucum ainda, aqueles não são protetores, né, são bronzeadores, né, no corpo para ativar e acelerar esse processo. E realmente muito perigoso. Muito perigoso. Então, a gente tem dois perigos aí. Primeiro perigo, o perigo imediato de desidratação. E essa desidratação, ela pode ser intensa ao ponto de provocar o que a gente chama de distúrbio eletrolítico, que é o quê? O desequilíbrio dos eletrólitos no corpo, do sódio, do potássio, né, principalmente. E isso leva a problemas graves, inclusive parada cardíaca, tá? Caramba. Uma desidratação intensa, volta e meia, a gente vê um ou outro caso aí noticiado na televisão. E a gente tem com o problema a longo prazo, que aí é o câncer de pele. Então, quanto mais vezes ao longo da minha vida eu me queimo de fazer bolha, de descascar, maior a minha chance de câncer de pele. E eu vou dizer para você de novo, câncer de pele é o câncer mais frequente no Brasil. Não é o que mais mata, mas é o mais frequente, porque ele pode aparecer numa mesma pessoa várias vezes. E aquela pessoa que já teve um câncer de pele tem muito mais chance de ter outros. A cada câncer de pele, a chance de ter o próximo é muito maior. E aí, essa queimadura... E veja, isso não é a queimadura do último ano, é a queimadura que eu acumulo ao longo da vida. Então, aí inclui na infância, na adolescência, é um dano acumulado. Então, se hoje, se Deus quiser, nós todos vamos viver muitos anos ainda. Com fé. Então, se hoje eu quero viver muitos anos e eu quero viver muitos anos de pele saudável, a hora de eu começar a me preocupar com isso é já. É isso aí. Nós estamos aqui com a dermatologista Marília Acioli, nós estamos falando sobre melasma, rosácea também e outros assuntos especiais para o seu cuidado. Nós estamos entrando aí no verão, que é uma estação tão importante para todos nós, mas tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção. Valeu, valeu, Matheus. E a gente volta a falar aqui com a doutora Marília Acioli, dermatologista. Nós estamos falando aqui sobre os cuidados da pele, principalmente com relação ao melasma e à rosácea. Marília, assim, o verão está aí praticamente batendo na porta, né? Eu sei que é uma estação desejada por todos nós, que não gosta, né, que o verão chegue. Tem gente que prefere o inverno, né, mas todos nós, baianos, soteropolitanos, preferimos realmente o verão. Então, quais são as dicas principais para as pessoas se cuidarem, né, terem aí uma atenção especial com a sua pele, e principalmente para quem está aí com acne, para quem está com a rosácea, para quem tem melasma, que às vezes fica sem saber o que fazer direito, principalmente nessa época do ano, em que o sol é muito mais intenso, as pessoas estão mais expostas na rua, né, nos eventos, na praia. Qual a dica principal que você dá para essa galera que está acompanhando a gente? Então, vamos lá. Se hidrate, principalmente quando você se expõe ao sol por longos períodos. Lembre de ingerir água. Prefira, se possível, horários onde o sol é um pouco mais ameno. Não deixe de praticar sua atividade física, mas procure horários em que o sol é mais ameno, se você tiver ao ar livre. Lembra de passar o protetor solar e lembra dessa dica que eu dei. Se for suar, se for entrar no mar, na água, preferir um protetor mais grudento, porque ele vai te proteger por mais tempo. Maravilha. Obrigado, muito obrigado pela sua participação. Mas, por favor, né, informe pra gente como encontrá-la nas redes sociais, que eu sei que as pessoas têm interesse disso. Então, gente, no Instagram, o Marília Acioli Dermato, tá? Siga lá também a nossa clínica, @aureadermatologia. Vai ser um prazer que vocês acompanhem a nossa rotina, o nosso dia a dia e o que a gente faz em tratamentos da pele.